saudade de vocês, demais, né? Estou aqui me contentando nesse momento com alguns irmãos que estão aqui, né? Glória a Deus, já estamos aí orando pela volta, né, dos cultos presenciais, que vai ser logo, vai ser breve, em nome de Jesus, amém? Vamos lá passar a espada, levante a sua assim, ó, 1, 2, 3 e... aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos, queridos, abrir a nossa Bíblia lá em 2º livro de Reis, capítulo 6, aleluia. 2º livro de Reis, capítulo 6, o Senhor é maravilhoso. Enquanto vocês estão achando aí, deixa eu dar um alô aqui para os nossos irmãos que estão em casa. Dá um alô aqui para os nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa, glória a Deus, né? Deixa eu ver quem está aqui mandando mensagem. A irmã Paula Ferreira, a irmã Jussi Costa, irmão Robson Gonçalves e família, Joana Martins Rodrigues, irmã Leda Saraiva, Yuri Oliveira. A irmã Jussi fala assim: Raul, meu irmão, não tem como aumentar o áudio no YouTube. William Campos, glória a Deus. Rosilene Stumano, Wilson Cabral Filho, Wilson Fran, Antônia Barroso, um abraço para vocês, meus amados. Irmã Flávia Alves, Maiara Lima, deixa eu ver quem mais, Dinaí, Jorlândia, Angélica Alves, Carlene, glória, que bênção, Karina Luzada, Karina, presença santa, papai, obrigado por estar nos sustentando até aqui, glória a Deus, maravilha. Irmã Jorlândia, irmã Claudilene, irmão Manuel de Jesus, deixa eu ver quem mais, irmã Neide Gonçalves, irmã Maiara, já falei, Frank Júnior, Alimentos Naturais, um abraço aí para o João Pedro. João Pedro sempre pede um alô aí, João Pedro, um alô aí para você, meu filhão. Irmã Jafra, paz, pastor, glória a Deus. Edileia Rocha Lima Tigre, Rocha Lima Tigre, um abraço para vocês. Meu irmão Jorge Viana Nunes, Deus abençoe. Lindinalva Costa, mãe Lindinalva, um abraço, aproveitando aqui para dar os parabéns, né, para o seu filho. Deus que abençoe, em nome de Jesus. É o Jal, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Queridos, nós vamos acompanhar hoje uma mensagem que está aqui em 2º livro de Reis, aleluia, lá no versículo 8, glória a Deus, amém? Capítulo 6, no versículo 8, esse capítulo 6 aí, eu estou preparando uma mensagem para domingo que vem, que inclusive domingo que vem é a nossa Santa Ceia, tá? Já vai se preparando aí que domingo que vem é a nossa Santa Ceia do Senhor. Não sei se já vai ser presencial, queremos que seja, em nome de Jesus, né? Estamos aí orando para que já seja presencial. Se for presencial, até na quarta ou na sexta a gente deve estar avisando para você nas lives, tá bom? Mas ainda assim, vamos estar preparados aí que domingo que vem é a nossa ceia. Aqui no capítulo 6, versículo 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas aos lugares de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim lhe salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou eles os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele diz: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade.
Então, povo de Deus, vamos entender um pouco aqui o contexto da história. A Bíblia fala que o rei de Israel, né, que era um rei que governava o povo de Deus, ele estava sendo perseguido pelo governo da Síria. E nós sabemos que a Síria até hoje é inimiga de Israel, e principalmente naquele tempo. Por quê? Porque eles serviam e adoravam outros deuses que eram abominações ao Senhor. Só que o interessante dessa palavra é que em Israel havia um homem de Deus, que é o chamado profeta Eliseu. E o que acontecia, queridos? O profeta Eliseu, ele era a cobertura espiritual do rei de Israel. Então, como ele estava sempre ali em oração, sempre ali na posição, na presença de Deus, ele sempre alertava o rei de Israel. Ele sempre ali, digamos assim, ele defendia o rei de Israel e ele orientava e dizia: meu rei, não vai para tal lugar, meu rei, cuidado com essa amizade, meu rei, em tal lugar os inimigos estão armando uma armadilha para o Senhor. Então, com tudo isso, o que acontecia? Deus livrava o rei de Israel, só que em contrapartida, os inimigos ficavam sempre ali derrotados e frustrados, e com isso, o que eles ficavam? Revoltados. Mas o que eu quero que você entenda, irmão, nessa noite, que assim como o profeta Eliseu, ele era a cobertura espiritual do rei de Israel, você é a cobertura da sua casa, o pastor Lúcio é a cobertura da igreja diante do trono, e você é a cobertura da sua família, e você precisa estar em oração, você precisa estar sempre em comunhão com Deus, porque se você estiver em comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele vai me incomodar acerca de algo. Um exemplo, sempre a gente está orando pela igreja, mas tem sempre algo que Deus nos alerta mais. O que a gente faz? A gente vem e fala aqui, a gente vem e leva a palavra. Alguma coisa que é individual, eu vou lá às vezes no PV do irmão e falo: irmão, está tudo bem contigo, meu irmão? Um exemplo, eu vou dar um exemplo do Alisson, né? Deus me toca ali no coração, em oração, olha, chama o Alisson para conversar. E aí eu vou lá e Alisson, paz, meu filho, está tudo bem? Está bem, pastor, está tudo bem. Olha, meu filho, eu não sei porquê, mas Deus mandou eu falar com você. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer para você que eu estou em oração, mas vigia. Não, um exemplo. Então, como cobertura espiritual, a gente precisa estar posicionado para que o Espírito Santo ele possa estar sempre nos dirigindo. E você, como cobertura espiritual da sua casa, precisa estar posicionado também, porque Deus ele vai tocar em você. Ele vai tocar em você, esposa. Ele vai tocar em você, marido. Quem está entendendo? Amém? Ele vai tocar em você que é pai, você que é mãe. Você que é mãe vai sentir: meu filho, está tudo bem contigo, meu filho? O filho já vai ficar sob alerta. Minha mãe está sabendo de alguma coisa? Não, mãe, está tudo bem, não precisa se preocupar. Não, meu filho, porque eu estou orando por você e algo está assim no meu coração, né? Não, mãe, está tudo bem. Pois, meu filho, vigia, toma cuidado, né? Cuidado, meu filho, preste atenção, né? Vigia as suas amizades, vigia o que você vai falar, fale menos, meu filho, né? Olha, não conta as suas coisas. Então, assim, sempre o Espírito Santo ele vai nos alertar. Então, o profeta Eliseu ele sempre estava ali cuidando espiritualmente do rei de Israel. Aí eu te pergunto: você tem cuidado espiritualmente da sua casa, da sua família, daqueles a qual o Senhor tem colocado debaixo da sua cobertura? Vamos trazer para a nossa igreja, que nós somos uma igreja que estamos na visão MDA, que é a visão do discipulado, que é a visão do meu discípulo amado. Então sempre nas orações você tem orado pelos seus discípulos, você tem orado pelas suas células, você tem orado pelos seus líderes, pela sua liderança, pelos seus pastores, pelos seus supervisores, pela sua liderança ministerial. Então nós precisamos estar sempre em comunhão. Para quê?
Para que o Espírito Santo ele possa estar sempre cuidando de cada um de nós. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Isso que Deus está falando conosco incomoda o inimigo, sim ou não? Incomoda. E vai incomodar. Tanto incomodou que olha o que o inimigo fez. Ele foi lá, né, e cercou a casa do homem de Deus. Vamos voltar lá na palavra, versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram que hora? De noite, e cercaram a cidade. Você vê como Satanás, como o inimigo, ele é astuto, ele é sujo, né? Quando ele vê que algo está bloqueando, impedindo, né, o trabalhado dele, ele vai tentar paralisar essa pessoa. Ele vai tentar paralisar você, ele vai tentar te paralisar. O que ele fez? Ele de noite. Por que de noite? Porque é um horário que a gente quer descansar, que a gente acha que está tranquilo, que está tudo em paz, que está todo mundo, né, no seu canto. Então o inimigo ele é muito esperto. A Bíblia fala que de noite ele cercou a cidade com uma grande tropa. E aí o versículo 15, vamos lá. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que uma tropa a cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, preste atenção, irmãos: ai, meu senhor, o que faremos? Olha só, o que vamos fazer? Né? Um rapaz, vamos dizer assim, o servo do homem de Deus, o obreiro, né? o servo ali, acordou mais cedo que o Senhor, porque geralmente o servo sempre acorda mais cedo para fazer o trabalho, né? Arrumar tudo. E aí quando ele olhou para fora, ele viu que a casa estava cercada, havia um exército ali armado. E o que ele fez? Ele se desesperou. Ele correu para o profeta, para o homem de Deus, e disse: homem de Deus, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos morrer, nós estamos cercados, nós estamos perdidos, né? Nós não temos para onde correr, o que vai ser de nós, né? E aí, irmãos, olha agora a atitude do homem de Deus. Vamos lá? Versículo 16. E ele respondeu: não temas. Vamos ler mais forte? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem crê, diga graças a Deus. Amém? Esse versículo aqui é um versículo chave na vida do crente, né? Você com certeza já deve ter ouvido, mesmo antes de estar na igreja, ou de ser igreja, muita gente dizer assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo, né? Isso não, muita gente usa, né, essa palavra, né? Maior que está em mim do que o que está no mundo. Olha aí, essa palavra, versículo 16. Então o homem de Deus, quando se deparou com o desespero do jovem, né, com o desespero daquele jovem, ele disse assim: não temas. Como se ele tivesse calmo, como se ele estivesse tranquilo, como se não tivesse acontecendo nada. É isso que eu quero que você entenda. Não é que nós ou você, né, a gente, esses dias atrás aí aconteceu uma grande fatalidade, nossa, uma grande perca para nós evangélicos, que foi a pastora Fabiana Anastácio, né, que faleceu, né, e deu uma repercussão na internet tão grande e tão triste, muito triste, como que as pessoas elas são assim, né? Mas a gente sabe que o ser humano é assim mesmo, né? Mas tão triste você ver as pessoas no momento de uma perca de uma pastora, de uma levita, de uma mulher de Deus, né? E alguns comentários tão sórdidos, tão tristes, pessoas dizendo assim: sim, cadê o Deus dela? Sim, mas e aí ela não orava muito? Sim, por que ela morreu com esse Covid? Sim, e cadê Deus? E tantos comentários ridículos, na verdade, né? Porque todos nós somos seres humanos, né? E na verdade,
o nosso lugar nem é aqui, nós estamos aqui de passagem, né? Com certeza a gente não quer morrer, né, irmãos? Quem quer? Ninguém quer, né? Mas eu tenho certeza, eu lembro quando eu perdi meu pai, que, nossa, meu Deus, só quem já perdeu sabe a dor. Mas assim, uma grande amiga minha, pastora também, ela foi tão usada por Deus para me confortar, e depois eu confortei a pastora assim com essa palavra, minha outra irmã com essa palavra. Ela disse assim: pastor Lúcio, nós somos tão egoístas, porque nós não queremos perder, nós somos tão ligados a esse corpo, a esse mundo, que nós não queremos morrer, pastor. Só que quando a pessoa morre, pastor, é um piscar de olhos. Ela disse assim: quando ela desliga desse mundo, que ela vê a glória de Deus, ela se alegra tanto, é uma alegria tão grande, que ela nem se lembra mais do que ela passou aqui. Aí ela me confortou tanto, que eu disse assim: meu Deus, então meu pai ali, quando ele se inspirou, o corpo ficou, mas o espírito dele entrou na alegria do gozo eterno do Senhor. Então assim, a gente humano, a gente não consegue entender nem explicar, porque é algo que a gente não viu, não sentiu ainda. E nós humanos, o ser humano, ele é muito de crer no que ele vê. Então é algo que a gente não viu, mas a palavra de Deus fala, né? Então assim, a pastora, ela está no gozo do Senhor, ela está no lugar, como nós cantamos sexta-feira aquela canção, né? Ela está, querido, na glória, lá não há choro, lá não há dor, né? A canção do Rio Azul. Ela está num lugar, meu irmão, tremendo, que nós estamos aqui lutando para ir para lá. Ela não, ela já fez a passagem dela, em nome de Jesus. Então, são pessoas tão hipócritas que nem vale a pena a gente ficar perdendo tempo comentando. Mas o que eu quero que você entenda, dentro desse contexto aqui da palavra, é que o homem de Deus ali, né, ele estava seguro, ele estava tranquilo, ele estava confiante. Não tem aquela canção que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Deus não fizer, Ele também é Deus, Ele continua sendo Deus. Para nós que confiamos no Senhor, se Deus curar, amém, mas se Ele não curar, amém também. Nós não vamos, eu vou deixar de crer em Deus, ou vou me, né, se Deus não fizer. Não, Deus, Ele é Deus. O milagre é só uma das manifestações dele, mas a salvação eterna é a maior de todas. Então assim, queridos, aquele homem de Deus, ele gritou tão forte, disse assim: não temas, meu filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? No mundo espiritual, ele estava vendo o que aquele jovem ainda não conseguia ver. Ele estava em um nível maior ali de fé, de comunhão, amém? Talvez eu, talvez você, ainda não chegamos nesse nível, mas, querido, o que eu falo para você, eu incentivo você, eu te incentivo a buscar a Deus cada dia mais, porque quanto mais você buscar de Deus, mais você vai ser forte diante das tribulações. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não por mim, meu Deus, longe de mim, mas a Bíblia fala, queridos, que isso é só o princípio das dores. Pandemia, Covid, quantas coisas já vieram? Já vi o Raul comentando aqui, né? Que o Covid-19, eu sei que é triste falar assim, mas tantas coisas que já veio, que já mataram tantas pessoas, e não para, pessoal. Sempre vai ter uma epidemia, sempre vai ter uma chacina, sempre vai ter alguma coisa. A Bíblia fala que ainda vai vir a grande tribulação. Meu Deus, misericórdia. Então assim, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais nós vamos ter chance de permanecer, de continuar, né? De não sair da fé, de não perder a nossa salvação, de continuar no Senhor, de aprender com as lutas, de fortalecer mais ainda a nossa fé no Senhor. Então assim, eu louvo muito a Deus por tudo que eu já passei de guerra nessa vida. Eu louvo muito a Deus. Por quê? Porque forjou o meu caráter, forjou, né? Hoje não é qualquer coisinha que a gente fica assim, não é qualquer coisinha, porque Deus permitiu a gente passar por coisa
tão assim que a gente passa pela prova hoje dando glória a Deus e ajudando os outros que estão vindo. E quando a gente vê um filho na fé, né, um discípulo, ai meu pastor, eu vou morrer. Com o que, meu irmão? Eu vou morrer com isso aqui. Não, meu irmão, você pode morrer de outra coisa, mas disso aí ainda não. A gente tem aquela força para passar para aquele outro que ainda está começando. E amanhã ele vai dar para o outro e assim sucessivamente. Então o profeta Eliseu naquele momento ele disse, não temas. E essa palavra que Deus, Espírito Santo, Ele está liberando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não temas. Quem é que está com você? Quem é que está dentro de você? Quem é que está na sua casa agora? Quem é que está cuidando da sua família agora? Quem é que está cuidando dos seus filhos agora? É o Senhor. Então, não temas, em nome de Jesus. Não temas. Irmão, Satanás, ele achou que tinha vencido quando ele viu Jesus morto na cruz. Ele achou que tinha vencido. Mas ele venceu? Não. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. O inimigo, ele nunca, ele não se dá por vencido. Então ele fica ali, tentando. Mas a palavra de Deus fala que ele já é derrotado. Nós já somos mais que vencedores. Você já é mais que vencedor. Você não vai vencer. Você não vai vencer, irmão. Você já venceu em nome de Jesus. Você já venceu em Cristo Jesus. Toma posse disso. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. E como o caso da pastora, ela cumpriu a missão dela. Nossa, foi uma missão tão linda, tão bonita. Vidas foram alcançadas, almas foram ganhas. Talvez até na última hora, no próprio hospital, ela deve ter ganhado muitas almas para Jesus. E ela cumpriu a missão dela terminou. E ela foi para a glória do Senhor. Foi nova, terminou ali com os 40 e poucos anos. Mas foi o tempo que Deus preparou para ela. Ela cumpriu e foi para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E Deus quer que você cumpra a sua missão. Não para, não desista, não retroceda, em nome de Jesus, né? Eu sempre falo em minhas orações, eu falo, Deus, quando o Senhor for me chamar, eu quero estar fazendo a tua obra, eu quero estar fazendo a obra do Senhor, eu quero estar ganhando almas, eu quero estar ganhando vidas. Eu não quero, meu Deus, eu não quero perder o meu chamado, aquilo que o Senhor me confiou, em nome de Jesus. Então eu digo para você que está aí do outro lado, querido, não temas. Olha a palavra do profeta, versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora, olha agora, 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu irmão, eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a sua volta da sua casa, nesse momento, está rodeado de anjos, está rodeado de carruagem de fogo, em nome de Jesus. Enquanto o exército inimigo estava lá fora, pensando que ele estava em maioria, Deus enviou o seu exército ali naquele lugar. Meu irmão, Deus envia também o exército dele na sua casa, na sua família, nessa situação, em nome de Jesus. Mas você viu que é algo interessante ali? Além do profeta, preste atenção nisso, além do profeta liberar uma palavra, que ele disse, não temas, ele fez uma oração. Então aqui nós aprendemos que nós precisamos liberar a palavra, crer na palavra, mas nós também precisamos ter uma vida de oração. Nós também precisamos orar. Você viu que o profeta, ele orou e ele pediu, Deus, abra os olhos dele, faz com que ele veja. Irmãos, esse papel aqui é nosso, é meu como seu pastor, é seu como pastor da sua casa, é seu como pastor dessa célula, é seu como líder
líder. Senhor, abre os olhos da minha família. Senhor, abre os olhos do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Abre os olhos dos meus filhos. Abre os olhos do marido, para que eles vejam. Para que eles vejam o Senhor. Eles vejam a tua manifestação. Vocês estão entendendo? E Deus fez isso. Olha lá o versículo 17, né? Orou Eliseu e pediu: Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu. Que nessa noite Deus esteja abrindo os nossos olhos. E o Senhor abriu, e ele viu que o monte estava cheio. Você não está só, amado. Você não está só. Está cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Está aqui uma coisa interessante. Você sabia que você também pode orar: Senhor, fecha os olhos dos meus inimigos. Senhor, em nome de Jesus, não permita que os nossos inimigos nos encontrem. Ô Senhor, em nome de Jesus, fecha os olhos dos inimigos para que eles não consigam atingir a minha família, para que eles não consigam atingir a minha casa, para que eles não consigam atingir. Irmão, seu filho pode passar por 1 centímetro assim, do invejoso, mas o invejoso não vai atingir ele. Aquele que está querendo mal, aquele que está querendo puxar o tapete, aquele que está querendo agir de má fé, vai estar do lado, mas não vai ver. Vai dizer assim: não estou conseguindo encontrar, não estou conseguindo achar fulano. Por quê? Porque Deus o escondeu, ou porque Deus fechou os olhos do adversário. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus. A palavra do Senhor fala que Daniel estava dentro da cova dos leões, junto com os leões, mas os leões não tocaram Daniel. Ou Deus fechou a boca dos leões, como diz a palavra, né? Ou Deus não deixou nem que os leões vissem Daniel. Deus, Ele é Deus, Deus tem meios, Deus tem formas. Meu irmão, que nessa noite Deus também esteja entrando com providência na sua casa, nessa situação, né? E aí, o profeta Eliseu fez algo aqui para a gente finalizar. Olha lá, versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segue-me, guiar-vos-ei aos homens que buscais. E guiou para Samaria. E tendo ele chegado em Samaria, disse Eliseu: o Senhor, abre os olhos desses homens para que eles vejam. Abriu o Senhor os olhos, eles viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: posso feri-los, meu pai? Olha, aqui, olha, eu vejo como um grande ensinamento. Tem muitas pessoas que pregam contra a cobertura espiritual, né? Que não precisa ter cobertura, que não tem necessidade de ter cobertura, que isso não é de Deus, que não existe isso na Bíblia. Meu Deus, olha a honra do rei, olha a honra do rei de Israel. Se não fosse por causa da cobertura espiritual dele, estava perdido. E quando o profeta Eliseu, ele foi sábio, ele guiou, né, aquele exército até no meio de Samaria, ou seja, e aí ele disse: Senhor, agora pode abrir. Quando o exército dos inimigos abriu os olhos, eles estavam cercados pelo exército de Israel e pelo rei. E o que o rei de Israel fez? Ele deu honra à sua cobertura espiritual e disse assim: meu pai, eu posso feri-los? Posso aproveitar essa oportunidade agora e dar o troco para eles, meu pai? Ele poderia, como rei, já chegar chegando, né? Mas ele honrou a sua cobertura espiritual, né? Então, olha isso, é muito forte, isso é muito forte. E o versículo 22, respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeram prisioneiros com a tua espada e teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, comeram e beberam, despediu e foram para o seu senhor da parte da Síria. Não houve mais investidas na terra de Israel naquele tempo. Então você vê que ele teve uma sabedoria tão grande,
O que ele fez? Ele virou o mal contra, como diz o ditado, o feiticeiro, né? Ele serviu o inimigo foi embora e chegou lá dizendo assim: olha, não era nada daquilo que a gente pensava, né? Pelo contrário, eles tiveram a chance de nos matar, tiveram a chance de acabar conosco, mas eles fizeram foi nos servir. E ali cessou, aquele momento passou, aquela guerra foi ali terminada. Então, querido, aqui nós aprendemos muitas lições, mas o mais importante de todas elas, né, queridos, que nós precisamos estar posicionados na fé, na presença do Senhor, obedecer, né? Estar debaixo sim de cobertura, honrar aquela cobertura, ter ali, né, um princípio de honra, porque no mundo espiritual, Jesus ele guerreia por todos nós, sim, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas no meio de toda essa guerra toda aí, existem homens e mulheres que se colocam na brecha por nós, por mim, por você. Você é o que se coloca na brecha pela sua casa, pela sua família. Você é ali o intermediador, né, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo entre eles e a sua família. E você é que fica ali na guerra contra os inimigos. E eu creio, meu irmão, que maior é aquele que está em ti do que o que está lá fora no mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que essa pandemia vai ser mais uma que Deus vai nos dar a vitória, e que daqui a pouco nós vamos estar aí fazendo culto de ação de graça, celebrando o Senhor por mais uma vitória que o Senhor nos concedeu em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu sempre tenho um lema de dizer assim: enquanto há vida, há esperança. Não desista, mesmo que haja somente uma chance, umazinha, mas lute, ore. Se não for da vontade de Deus, amém, mas você vai guerrear, você vai lutar, você vai permanecer, e a vitória do Senhor seja sobre você e a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Vocês que estão acompanhando, quero agradecer mais uma vez, muita gente, olha, muita gente aí está acompanhando a nossa live, muita gente, glória a Deus, né? Fico muito feliz, eu sinto como se vocês estivessem bem aqui, né? Os nomes de vocês ainda continuam nas cadeiras, e eu creio que já nós vamos estar juntos servindo ao Senhor. Amém? Nós vamos então convidar, vamos no ministério de louvor, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos celebrar o Senhor. A palavra foi lançada, mas eu quero, como cobertura espiritual, fazer o que Eliseu fez. Eu quero orar para que Deus possa estar abrindo seus olhos espirituais, para que Deus possa estar fazendo você enxergar o reino, para que você entenda o propósito do reino, para que os planos de Deus, eles não sejam frustrados na minha nem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, aonde você estiver, meu amado, se você quiser arredar sofá, né? Se você quiser afastar alguma coisa, te deixar bem à vontade, para você adorar, para você exaltar, para você erguer as mãos, para você orar em línguas, para você se edificar, que nesse momento o Espírito de Deus, ele possa se apoderar de você, e possa tomar sua casa nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os olhos, aleluia. Vamos entrar em adoração, vamos entrar em comunhão, querido. Oh, como é bom estar na tua presença, como é bom estar diante de ti, aleluia. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa o Espírito Santo fluir, deixa ele se mover aí dentro da sua casa, na sua vida, deixa ele tomar tudo. Oh,